Oi, como vocês estão? Eu já vou avisando agora que esse vídeo tem muito, mas muito spoiler sobre o final de Gotobun no Hanayomi. Então, se você não terminou a história ainda, eu recomendo que termine e volte para esse vídeo em algum outro momento. Sabe quando você acha um mangá aleatório do nada e começa a ler ele muito rápido? E quando chega nos capítulos atuais você fica igual um usuário de droga em abstinência esperando lançar mais? Foi mais ou menos isso que aconteceu quando achei esse mangá há muito tempo atrás. Mas tempo pra caralho mesmo. Eu inicialmente achei que seria só uma história qualquer, já que geralmente obras nesse estilo, que contém um protagonista indeciso e uma porrada de mulher em volta dele, acabam terminando em aberto. Mas Gotobun não foi assim. Nesse vídeo eu não vou fazer uma análise padrão igual às outras. Eu vou só falar minha opinião sobre a obra num todo, principalmente o final, tanto do anime quanto do mangá. Não dá pra negar que a proposta criada pelo autor é bastante diferente do padrão. 5 garotas interessadas no mesmo personagem, porém com o detalhe de todas elas serem irmãs gêmeas com personalidades diferentes. Isso chamou a atenção de muita gente e assim o mangá se tornou popular antes mesmo de receber a adaptação. Porém, como já era de se imaginar, em algum momento o autor iria precisar decidir um final para essa história. Afinal, logo no começo já vimos que teria um final fechado para a história e que o protagonista iria escolher uma entre as 5. Assim a bomba já estava armada. Em algum momento essa decisão ia acontecer e iria gerar bastante polêmica, porque obviamente, durante a história, quem acompanha acaba gostando mais ou menos de uma ou outra personagem. Então com isso é quase que inevitável que a maioria das pessoas escolha um entre aspas lado para torcer na história. O tempo passou e então o mangá finalmente chegou no arco final, onde todas as personagens já haviam tido algum destaque e estavam com as possibilidades em aberto. Menos uma delas. Yotsuba era dentre as 5 a que menos tinha tido tempo de desenvolvimento. Isso não tornava impossível, porém seria meio complicado caso ela fosse escolhida, já que pouca gente achava ela a personagem certa. Era possível pelo fato de que a história desde o início deixava bem claro que tudo já estava resolvido pela memória do Futaro com uma das gêmeas quando era criança. Então a decisão não seria baseada em desenvolvimento, e sim em escolha própria do autor. Então estávamos apenas esperando o autor decidir quem era essa garota e fazer o Futaro lembrar disso, para assim encerrar a história. O principal detalhe é que nesse último arco, vemos o ponto de vista de todas as personagens, e se pararmos para analisar a trajetória de cada uma, temos o seguinte: Miku é provavelmente a personagem com mais fãs, tanto pela personalidade dela, quanto pela estética e principalmente o desenvolvimento pessoal, já que ela foi provavelmente quem mais evoluiu seu relacionamento ao longo da história, fazendo dela a personagem que possivelmente teria a maior aprovação do público, já que mesmo quem não gostava tanto assim dela entenderia a escolha, porque fazia bastante sentido. Nino era uma surpresa que aconteceu de forma repentina na história, já que em um momento ela era a personagem menos interessante da obra e estava praticamente um caminho oposto ao das irmãs dela, e no outro ela simplesmente muda totalmente de visão e passa a ter um lado mais agradável. Porém, por conta da personalidade dela, parecia muito improvável que ela fosse aquela garota da memória do Futaro, deixando assim a possibilidade dela um pouquinho de lado, mas ainda assim não era impossível. Itsuki teve muito tempo sendo desenvolvida, porém ela sempre foi muito mais trabalhada individualmente do que no relacionamento com Futaro. Então ela era sim um personagem que muita gente gostava, porém era difícil vê-la sendo escolhida, já que enquanto todas estavam se aproximando do protagonista, ela simplesmente era trabalhada de forma separada, com muito mais foco nos objetivos pessoais dela e no esforço para alcançar isso, do que propriamente no lado romântico da história. Deixando assim uma ponta de esperança em quem gostava dela, por ter sido a primeira a falar com Futaro, mas ao mesmo tempo ficando cada vez mais distante da escolha. Ichika era uma das personagens mais próximas ao Futaro durante a história, já que pela própria personalidade dela, a história sempre avançou muito mais rápido com ela do que com as outras, dando até mesmo espaço para bastante desenvolvimento pessoal da personagem, além de que ela obviamente se aproximou muito do protagonista a cada oportunidade. Pela personalidade e por talvez ter sido uma das personagens mais bem trabalhadas, muita gente gostava bastante dela e principalmente era muito plausível acreditar que ela era a garota da memória, já que faria sentido principalmente pela personalidade, deixando assim ela como uma das principais candidatas. Por fim temos a Yotsuba. Desde o começo da história, parecia estranho como ela era muito mais discreta se comparada às irmãs. Tínhamos pouca informação sobre ela, pouco tempo de desenvolvimento, e principalmente pouca proximidade com o protagonista, para ela ser considerada como uma possibilidade. Óbvio que não era impossível, afinal como eu disse no começo, estava claro que a escolha seria baseada na memória do Futaro, e não em desenvolvimento. Então sim, a Yotsuba era quem provavelmente mais se aproximava da garota da memória, pela personalidade dela. O único problema é que não parecia fazer muito sentido.
já que dentre todas, ela era provavelmente a personagem que a fanbase menos ligava. Então escolher ela não faria muito sentido, porque somando os pontos temos uma personagem sem desenvolvimento, sem proximidade com o protagonista, já que ela nunca pareceu gostar tanto dele quanto as outras, o que gerava muito menos interesse do público nela do que em todas as outras personagens. Acontece que o final veio, e na fatídica noite da decisão do Futaro, onde tínhamos Miku e Chika como as personagens mais prováveis, tanto pelo fator agradar a fanbase, que é muito importante nesse tipo de anime, quanto pela coerência na história. Ao mesmo tempo, havia Nino e Itsuki com uma pequena chance, ambas seriam uma baita reviravolta na história, mas que teriam um fundinho de sentido. E tínhamos a Yotsuba. Assim chegamos no momento decisivo, e olha só, ela foi a escolhida, a Yotsuba. E para justificar isso, é mostrada uma das maiores sequências de flashbacks possíveis. Eu não tô brincando, foi um dos maiores flashbacks que eu já vi na minha vida. Tudo isso para conseguir explicar algo que seria muito mais fácil com qualquer outra. Porém, a escolha foi feita e não tinha mais volta. Então o caminho seria tentar entender isso. Assim, quando eu terminei de ler a história, eu fui atrás dos comentários. E adivinhem. A fanbase estava maluquinha com a escolha e os comentários iam desde textões explicando por que tal personagem fazia mais sentido, até comentários meio duvidosos mostrando como algumas pessoas estavam revoltadas com a escolha do autor. O detalhe aqui é que tudo isso aconteceu enquanto a adaptação para o anime estava muito no começo. Sendo assim, não fazia mais sentido continuar adaptando aos pouquinhos, indo de temporada em temporada de cada vez, sendo que quase toda a fanbase já tinha visto o final do mangá, porque por algum motivo isso chamou muito a atenção da galera que acompanhava ao ponto de todo mundo se apressar para ver o final. Então, com isso em mente, foi tomada a decisão de produzir um filme para adaptar o restante da história. E tudo que eu tenho a dizer é: quem fez isso foi um gênio. Já que através do filme foi possível dar um pouco mais de destaque para Yotsuba, além de ter acelerado muito mais a história, que quando contada de forma lenta, só piora a situação. No filme é possível que você veja e entenda um pouquinho melhor a decisão, porque de alguma forma, nele, essa decisão faz mais sentido. Dentro do mangá, a Yotsuba parece ficar de lado e não ter nenhuma justificativa para ser escolhida. Porém, no filme, ela tem mais tempo de tela e ênfase no que faz. Assim, tudo funciona um pouco melhor. Até mesmo a explicação via flashback, que tanta gente achou ruim no mangá, ficou boa no filme. Dá pra dizer que no filme ficou um pouco mais bonitinho e legal de assistir. Para quem só viu o anime e o filme, provavelmente a experiência vai ser melhor do que para quem leu o mangá. Mesmo que fique a impressão de que a história foi cortada de forma agressiva pra caralho, ainda assim vai ser melhor do que sofrer com o final igual quem leu o mangá. Por incrível que pareça, o filme me fez achar o final um pouquinho melhor, mesmo que eu ainda não ache ele o melhor possível dentre todas as opções que tinha. É isso, esse vídeo não é um ataque à obra, é só a minha opinião sobre o final dessa história. E eu resolvi fazer isso depois que eu vi o filme e percebi que ele está muito interessante. Se você discorda de algo que eu disse aqui, sinta-se livre para comentar. E se tiver alguma dúvida sobre a obra, eu recomendo ver o filme. Ele dá uma visão um pouco melhor do final e torna tudo mais compreensível. Então é bem possível que você mude um pouco seu ponto de vista revendo o final dessa forma. Porque a minha pergunta, antes de ver o filme, era como é que esse final tinha acontecido, porque ele não parecia fazer muito sentido. Porém, depois de rever esse belo final, só que na versão animada, eu acabei achando ele um pouco mais coerente. Muita gente ainda assim vai continuar não gostando, por ter preferido alguma outra personagem durante a história, porém não dá pra negar que, pelo menos na adaptação, a Yotsuba pareceu ser uma escolha com fundo de sentido. Mas isso vai de cada um. Então é isso. Se gostou, dá um like. Fui.